Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Obrigado aí pela oportunidade. Parabéns, Bjorn, Blenda, Lícia também, pelos conteúdos que vocês apresentaram, conteúdos bastante interessantes e muito ricos, né? Para a gente poder entender um pouquinho melhor, um pouquinho mais sobre esse ecossistema como um todo aqui também. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, turma, para a gente conversar sobre o nosso assunto que nós aqui preparamos. Como a Rose comentou, nossa ideia é falar um pouquinho sobre aprendizagem contínua, que também é chamada de lifelong learning, né? Então, vamos entender como que a gente pode observar esse universo de aprendizagem contínua em meio a todo esse ecossistema, esse mundo de transformação digital. De maneira bem rápida, eu quero me apresentar a vocês. Eu sou Maurici Júnior, professor da ComSchool. ComSchool, para quem não conhece, a Rose falou rapidamente, é uma escola de negócios digitais com foco em cursos de e-commerce, marketing digital, mídias sociais, transformação digital como um todo. Eu, particularmente, já passei por várias empresas, levei conteúdo em forma de aulas, palestras, mentorias, consultorias, já tive uma agência de marketing digital, já contratei serviços de tecnologia, já prestei serviços de tecnologia. Na nossa agência, a gente também desenvolvia aplicativos, desenvolvia plataformas de e-commerce, sites, então muita coisa. Eu já estive dos dois lados aqui do balcão também. E também sou autor de alguns livros, coautor de alguns livros. Aqui na ComSchool nós temos o marketing digital de alta performance, né, eu consigo reunir alguns professores para a gente falar sobre esse mundo em constante ebulição, e fui convidado ano passado por alguns professores da USP para participar do livro chamado Marketing Digital, Conceitos e Práticas, né? Também fui convidado para escrever o Guia de E-Commerce da Abrad, edição de 2022, né, a edição mais recente aí também. Bom, vamos lá para a gente entender um pouquinho sobre esse nosso universo. Pessoal, e tem um ponto muito importante para a gente considerar aqui. Quando a gente fala de aprendizagem contínua, ou ainda o lifelong learning, na prática, o que é isso, né, que tanto se fala ao longo dos últimos anos? Bom, de maneira muito simples e por definição, lifelong learning nada mais é do que uma filosofia. Na prática, a gente está falando de uma filosofia, e trocando as palavras, uma filosofia nada mais é do que um estilo de vida, é um mindset que a gente cria para buscar uma evolução constante. E a gente, obviamente, busca essa evolução constante com um foco muito claro de crescimento pessoal, profissional e também no conjunto, né? Essa é a grande questão que a gente tem que levar em consideração. Só que tem uma pergunta que a gente deve fazer, que é a seguinte: por que a gente deve fazer um processo de lifelong learning, de aprendizagem contínua? E na prática, gente, eu quis trazer aqui uma conceituação a respeito desse mundo da transformação digital. Vale muito a pena a gente entender esse cenário da aprendizagem contínua, porque o mundo vem mudando vertiginosamente ao longo dos últimos anos. E aí, obviamente, eu não quero chover no molhado para ninguém, mas eu quero convidar vocês a gente fazer apenas uma reflexão daquilo que aconteceu para aquilo que está acontecendo neste exato momento. Então vamos lá, a gente passou por algumas disrupções, algumas revoluções ao longo da história da humanidade. A primeira disrupção a gente tem, né, lá no século XVIII, quando a gente percebe, né, alguns movimentos na Europa, né, em função de aumento de produtividade. Quando a gente começa agora a substituir a energia humana pela energia do vapor, a gente transforma tudo aquilo que era artesanal, uma boa parte daquilo que era artesanal, em trabalho que é feito por máquinas. E aí o que acontece num cenário como esse? Quando a gente tem distâncias que se encurtam, né, porque agora, para eu chegar numa próxima cidade, é muito mais rápido, eu estou utilizando uma locomotiva movida a vapor, é muito mais fácil, muito mais prático. Antes disso, eu tinha que cobrir essa distância a cavalo, com as minhas carruagens, era mais demorado. Então, o que acontece quando a gente encurta distâncias? Sobra tempo, o tempo se multiplica. E existe um paradoxo muito maluco aqui, que ao mesmo tempo em que o tempo se multiplica, a gente passa a ter menos tempo, porque a gente começa a fazer muito mais coisas para preencher este tempo que, entre aspas, sobra. E aqui a gente percebe nessa primeira fase da primeira disrupção, um excedente produtivo. Agora, o que eu começo a fazer com aqueles produtos que eu crio? Antes, tudo aquilo que eu produzia, uma boa parte daquilo era para subsistência. Agora, quando eu tenho um excedente produtivo, como é que eu faço para escoar tudo isso? A gente vê surgindo aqui os primeiros ensaios do marketing, né? Então, a gente precisa divulgar, precisa comunicar, precisa convencer, persuadir outras pessoas a comprarem aquilo que nós temos disponível. Outra coisa é que a gente também começa a perceber novas relações de trabalho, né? Então, um trabalho que passa
a ser industrializado, um trabalho que passa a ser um pouco mais automatizado, e a gente tem as primeiras relações de trabalho, relações de liderança, conectando muito com o que o Bjorn comenta aqui, o Bjorn e a Blenda. Essa é a grande questão que a gente percebe. Depois, a gente tem uma segunda etapa da segunda disrupção. Então, a gente está falando aqui já de século XIX, em que o petróleo ganha o mundo, o petróleo entra em cena. E aí a gente percebe motores movidos a combustão, a gente percebe também a eletricidade sendo utilizada em larga escala, e isso mudou completamente o mundo a ponto de ser o que nós conhecemos hoje. No terceiro cenário, terceira disrupção, a gente percebe mais um movimento de expansão. Então, lá no século XX, já meados do século XX, a gente percebe robótica, produção em massa, circuitos lógicos, Vale do Silício, olha que maravilha tudo isso, gente. Telefonia digital e a maravilhosa internet, sem a qual nós não poderíamos estar aqui neste momento, né, hoje. Isso é muito maravilhoso, né? Tem muita gente aqui nesta sala, que viu esse momento, que viveu esse momento. Se você particularmente não viveu, alguém da sua família viveu esse momento de transição, né, do surgimento da internet comercial como nós conhecemos hoje. E eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão rápida. Você aí se lembra, você que viveu essa fase de transição, você se lembra como era o mundo antes da internet? Olha que loucura, você se lembra como era o mundo antes da internet? As pessoas, em linhas gerais, não precisavam da internet. Se o mundo existia, se o mundo evoluía, se as coisas funcionavam, por que a internet mudaria? Mas, obviamente, que a internet mudou completamente o jogo. E a gente vive hoje a quarta. Olha aí, o Cristiano comentou que se lembra desse momento, falou que era engraçado, não é? Eu me lembro, o Cristiano, obviamente, eu sou de 1987, quando eu nasci, mas eu me lembro de uma fase em que não existia celular. Eu me lembro disso. Eu usava o Orelha 1, eu fazia ligação colocando ficha no telefone público, era mais ou menos isso. E era muito louco, e estava tudo bem, estava tudo certo, né? O Cristiano falou que é de 78, viveu bastante sem internet. E o Bjorn falou, a vida funcionava, e funcionava bem, né, Bjorn? Tem alguns exemplos aqui, gente, que eu vou trazer para mostrar para vocês vão se sentir velhos, tá? Sessão nostalgia, pera aí que eu tô chegando lá. O Bjorn falou que é de 70, olha aí, ó. Bom, e aí tem um ponto importante que é o seguinte, a quarta disrupção, que é de 2012 até hoje, aquilo que nós chamamos de indústria 4.0, é aquilo que faz com que, de novo, nós todos estejamos aqui trabalhando de uma forma ou de outra, né, com esse modelo, com esse mundo, nesse processo de evolução. Agora a gente fala de inteligência artificial, cada vez mais, por sinal, automação digital, realidade virtual e aumentada, big data, poder da nuvem, tudo isso, gente, é o que nós estamos vendo neste momento. Mas, de novo, não é algo recente, tá? Desde 2012, a gente tem pelo menos 11 anos aí falando sobre tudo isso. Certo é que agora entrou na crista da onda. Mas tudo isso cria aquilo que nós chamamos de cultura digital. E aí, na prática, gente, o lifelong learning está entremeado nesse universo inteiro de cultura. O que é uma cultura, no fim das contas? De novo, por definição, cultura nada mais é do que um conjunto de valores, um conjunto de costumes que define uma sociedade, uma comunidade, um país. E quando a gente fala de cultura digital, né, é um conjunto de valores que define o mundo inteiro, praticamente falando, não é, gente? E quando a gente fala de cultura digital, a gente percebe que a vida é muito rápida, cada vez mais rápida. Responde para mim no chat quem faz isso aqui, ó. Imagina o seguinte, que você não encontra uma pessoa querida, que há muito tempo você não tem contato, você encontra essa pessoa na farmácia, no supermercado, você encontra essa pessoa, né? Oi, Rose, tudo bem, Rose? Nossa, quanto tempo, faz tempo que eu não te vejo. E aí, como é que estão as coisas? Conhecendo a Rose, pelo tanto que eu conheço, ela vai dizer assim, tá tudo bem, mas tô na correria, tô correndo, né, Rose? A Rose vai falar isso, tenho certeza. Tô correndo, tem muita coisa, tá tudo muito rápido. E a Rose não tá falando isso por praxe, ela não tá falando isso porque é um hábito, mas ela tá correndo mesmo. A vida é isso, é cada vez mais corrida. Vocês querem ver o cúmulo da velocidade? Ó, ela comenta aqui, muitas abas abertas. É isso. Quer ver o cúmulo da velocidade? É aquele o seguinte, gente, eu quero que vocês me comentem também no chat. Quem de vocês, ao entrar no elevador, aperta o andar que vocês querem ir e logo na sequência apertam o botão de fechar a porta? Quem de vocês? Vocês não aguentam esperar 2 segundos, que é o tempo de fechamento das portas do elevador. Então, você aperta lá o andar onde você vai e aperta o botão para fechar a porta. Ó, a Carol trabalha com a gente aqui, ela falou que é assim também.
Por que, gente? A gente não consegue aguardar 2 ou 3 segundos? É impressionante, né? A vida é muito rápida. E isso traz para a gente alguns cenários importantes, o que a gente vai chamar ali de disrupção digital. Disrupção. Ou seja, tudo o que é digital promove disrupções. Seja uma disrupção em termos de inclusão, né, com o conceito do que a Alicia trouxe brilhantemente para a gente, seja no conceito de liderança, que o Bjorn e a Brenda trouxeram para a gente, seja no conceito do consumo, né, no dia a dia, nas relações interpessoais, na forma como a gente estuda, se relaciona, trabalha. É uma disrupção. O que é uma disrupção? É aquilo que vem para quebrar padrões. Tudo aquilo que era feito de um jeito, a partir dessa disrupção, passa a ser feito de outro jeito, de outra forma, de outra maneira, né? Então, essa que é a grande questão para a gente entender. O Alessandro comenta, olha, que mudou para casa para não esperar por esse tempo do elevador. Rapaz, olha só, quando a gente fala de disrupção, gente, digital, olha lá, momento nostalgia que eu comentei com vocês. Quem de vocês se lembra disso aqui, ó? Das páginas amarelas. Quem de vocês se lembra disso? Eu lembro da minha época, eu brincava de tentar rasgar páginas amarelas, não conseguia, nunca consegui. E as páginas amarelas deram lugar a quem? A um negócio chamado Google, né? É uma coisa maravilhosa. Outro cenário, quem de vocês se lembra da Barça? O aprendizado, inclusive, na internet, no mundo pré-internet, era assim, né, gente? Você, para aprender alguma coisa, precisava buscar um conteúdo nas enciclopédias, não é? E aí, quem tinha Barça em casa, inclusive, era afortunado, porque Barça era um negócio caro. Meu avô, por exemplo, deixou ali de herança para a gente uma enciclopédia chamada Conhecer. Olha lá, o Alessandro falou que o avô dele trabalhava nas páginas amarelas. Tinha muita gente que tirava seu sustento de venda de anúncios nas páginas amarelas. E aí a Barça deu lugar para quem? Para o Google de novo. A gente tem outro negócio que é uma relíquia, que é o famoso Guia 4 Rodas. Vocês se lembram da Guia 4 Rodas, gente? Do Guia 4 Rodas? A Rose comenta que fazia prospecção com páginas amarelas. Ô, Rose, olha que legal, né? Gente, o Guia 4 Rodas, e você ficava ali buscando onde você morava. E quando você morava na lombada, bem aqui no meinho, né? Era difícil de achar. Isso deu lugar ao quê, gente? A GPS, que logo depois foi incorporado no Google, né? No Android, nos dispositivos Android. Isso é disrupção. Isso é disrupção. E eu li uma vez um artigo, já não me lembro onde, faz um tempo já, que diz o seguinte, dizia... as pessoas não se dão conta do quão importante é a transformação pela qual elas estão passando no momento em que elas estão vivendo essa transformação. Ou seja, hoje, se a gente parar para olhar para trás e falar, tá, o Guia 4 Rodas deu lugar ao Google, e daí? Gente, e daí é que mudou tudo. É a mesma coisa, imagina vocês, por exemplo, quando Thomas Edison consegue emplacar a lâmpada elétrica, e aí as pessoas começam a utilizar a lâmpada elétrica, né, nas conexões de eletricidade que tem dentro da sua casa. Era uma coisa surreal, imagina você apertar um botão e uma lâmpada se acender, sem que você tivesse que colocar óleo, sem que tivesse que colocar fogo, e ficava acesa. Era maravilhoso. Hoje, a gente aperta o botão e é uma coisa... tá dada, é do cotidiano, é do dia a dia. Minha filha aperta o botão, vê a lâmpada acender, aperta, vê apagar e tá tudo certo. É a mesma coisa que a minha filha, quando ela for estudar, ela tem 1 ano e 2 meses, ela vai olhar para o Google e falar, tá, Google. Mas, gente, é uma revolução. E o mais importante é como a gente pode tirar o melhor de tudo isso. Quem se lembra do famoso pager? Pager. Meu pai trabalhava na rua como vendedor. E eu me lembro que um dia que ele chegou em casa com um negócio desse. Eu adorava ficar fuçando no pager. O pager é o WhatsApp da década de 90, né? Você tinha que ligar para uma central para passar uma mensagem, essa pessoa digitaria aquela mensagem para que ela chegasse no pager de quem carregava esse aparelho. Era muito louco. Logo depois veio esse negócio, o famoso tijolar. Né? Quem tem um celular desse, da Motorola, até hoje está funcionando, né, gente? Porque o celular que se caísse no chão, na escada, né, quebraria a escada e não o celular. Tão forte que era esse negócio. Não existia obsolescência programada naquela época. Depois surgiu um negócio maravilhoso chamado V3. Quem de vocês teve o Motorola V3? Isso aqui era sonho de consumo, viu? Sonho de consumo. Todo mundo queria ter um negócio desse e era pura ostentação. Tinha o V3 de inúmeras cores. Tinha lá o V3 Dolce Gabbana, que era cor-de-rosa. Tinha o dourado. Era maravilhoso. Olha lá, a Blenda falou que tinha o cor-de-rosa. Cristiano falou que tem um que funciona até hoje. A Basile falou que tinha o cor-de-rosa também. O Cristiano comentou, olha, nunca mais consegui sair da Motorola. Tá vendo, gente?
Isso aqui inaugurou uma nova era, né? O V3 inaugurou uma nova era. Eu me lembro, quando lançou, me lembro como se fosse ontem, um colega da faculdade, eu tava na faculdade nessa época, e um colega, o V3 foi lançado, 2, 3 semanas depois, esse colega chegou com o V3 novinho, grafite, coisa mais linda. Ele era o único que tinha, e a gente não tinha dinheiro nem para comprar um bolovo na banquinha da esquina. E ele tava com o V3. Só que logo depois do V3, surgiu esse negócio aqui, ó, surgiu esse negócio, o iPhone. Na mente brilhante de Steve Jobs, né? Surgiu o iPhone. Que, galera, na prática, vamos fazer de novo mais uma conceituação, vamos entender esse cenário. Ninguém na história precisava de um iPhone, ninguém. Eu não precisava, você não precisava, a gente trabalhava bem, a gente ganhava dinheiro, a gente se relacionava, estava tudo certo. Ninguém precisava de um iPhone. Só que o Steve Jobs foi lá e, né, uma série de estudos, uma série de esforços, criou o iPhone e todo mundo falou, cara, é isso que eu preciso. Como é que eu posso fazer para usar esse negócio? Como é que eu posso melhorar o meu dia a dia, meu trabalho, minhas relações, meu estudo? Gente, de novo, mais um conceito importante do lifelong learning. Uma coisa que nunca vai acabar é a gente precisar reaprender ou aprender, né, novas habilidades. Nunca vai acabar. O iPhone veio e mudou o jogo. A gente agora tem que entender como interagir com uma máquina a ponto de tirar o melhor benefício disso para o nosso dia a dia, né? E obviamente que isso também abre novas vertentes, novas frentes para a gente continuar aprendendo cada vez mais. Olha que curioso. Eu assisti um vídeo de um canal lá do grupo do Jovem Nerd, os caras são muito bons, inclusive fazem parte do grupo Magalu também. É um canal chamado Nerdologia. Eles fizeram um estudo para ver como funciona a questão do aprendizado especificamente, o que muda, o que, né, expira. Olha que curioso, em medicina, tudo aquilo que a gente aprende deixa de fazer sentido, deixa de ser válido em 45 anos. É um prazo longo, né, gente? Em física é menor, 13 anos. Você para pensar, nossa, a física, matemática, em matemática, tudo aquilo que a gente aprende deixa de, metade do que a gente aprende deixa de ser válido, ó, 9 anos. Aí você fala, ué, mas matemática, exatas, cara, 1 mais 1 não é igual a 2? Não, aí você tem uma série de outras coisas que aparecem, você tem outros tipos de conceitos, conteúdos, conhecimentos, e a gente precisa aprender. Você imagina, por exemplo, 7 anos, 8 anos atrás, 8 anos atrás, quem se formou em psicologia, não se falava, por exemplo, gente, das relações, né, causadas, das relações dos sentimentos de ansiedade e burnout causados pelo FOMO, né, que é a síndrome do Fear of Missing Out. Não se falava, não existia, o celular já existia, mas não havia essa característica do medo de ficar por fora que as redes sociais trazem nos dias de hoje. Então isso é uma coisa muito louca. Imagina você que aprendeu alguma coisa na vida e falou, ponto, cheguei ali no meu pódio, tô aqui, agora eu conquistei o meu patamar. Cara, isso nunca vai acontecer. A gente sempre tem coisas para fazer, sempre tem coisas para melhorar. Eu me lembro, eu toco violino, eu toco acordeon, eu sou apaixonado por música. Eu me lembro que meus professores falavam, olha, na música você nunca se forma, sempre tem uma coisa para melhorar na música. E eu levei isso para a vida. Cara, música sempre tem um negocinho novo, sempre tem um dedilhado novo no violão, sempre tem uma técnica nova na arcada, sempre tem uma coisa nova. Só que não é só na música, é em tudo. É em tudo, né? Só que olha que curioso, gente. A gente vem ouvindo falar cada vez mais sobre esse negócio, né, sobre inteligência artificial. Como nós vimos, inteligência artificial não é algo novo, já existe, né, pelo menos 10, 11 anos. Só que, eu não sei vocês, na virada de 2022 para 2023, a gente foi atropelado por um conteúdo sem fim de inteligência artificial, principalmente pautado por um negócio chamado OpenAI, uma empresa fundada pelo Elon Musk com outras pessoas. E a OpenAI, gente, veio revolucionar a forma como a gente trabalha. Hoje, só se fala de inteligência artificial e os seus devidos, os seus variados usos. Então, eu posso usar a inteligência artificial, como machine learning, por exemplo, para criar arte. E agora a gente tem uma pauta muito forte de designers, programadores, artistas, dizendo que, olha, peraí, arte criada com inteligência artificial não é arte, não tem emoção, não tem senso estético, não tem o conceito de direitos autorais. Só que, na prática, enquanto tem muita gente discutindo tudo isso aqui, ó, tem outras tantas pessoas aproveitando o poder
da inteligência artificial. Uma ferramenta que funciona muito bem para isso é o DALL-E, ou DALL-E, que é uma ferramenta do próprio OpenAI, que funciona justamente para isso, galera. Olha que curioso, a gente entra aqui na ferramenta, coloca ali um comando e ela cria uma arte daquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, né? Olha que interessante o que o Jonathan coloca no chat para nós, ó. Informação útil, um tempo para atingir 100 milhões de usuários. O telefone móvel foi 16 anos, o chat GPT, 2 meses. Bizarro, né? TikTok, 9 meses. É isso, é o que a gente chama de lei de Moore, né? Existe uma curva exponencial de adesão à multiplicação de potencial de tecnologia, né? Lei de Moore, é isso. A gente tem ferramenta para criação de texto, né? Não só o ChatGPT é uma delas, mas a gente tem aqui o Smart Copy, da Unbounce, a gente precisa fazer um vídeo, tem ali o Synthesia, então você pode, por exemplo, escolher o seu avatar com a nacionalidade que você quiser, com o idioma que você preferir, só coloca um comando e você vai ter uma pessoa falando com sincronização de boca com as palavras perfeita. E você pode colocar vários textos, mensagens, mudar o fundo, fazer um monte de coisa. Criar um vídeo sem o conhecimento de Adobe Premiere e seus aplicativos correlacionados. Outra ferramenta incrível, gente, Midjourney. Quem conhece Midjourney, né? Você tem aqui, como eu falei, o DALL-E, ou DALL-E, que é da OpenAI, mas você tem o Midjourney, que não está ligado à OpenAI, mas é uma ferramenta sensacional que permite que a gente encontre artes maravilhosas construídas com comandos. E a grande pergunta que a gente tem, a grande questão que a gente tem conectada à lifelong learning, né, a aprendizagem contínua, é a seguinte: será que a máquina um dia vai substituir os seres humanos? Né? Será que a máquina vai substituir as pessoas? E aí, minha gente, se você parar para dar um Google aí rápido, você vai encontrar um sem número de informações e de artigos falando justamente sobre essa questão. Então, olha, o ChatGPT vai substituir os seres humanos? Né? A gente percebe várias discussões, a gente percebe a comunidade de programadores alvoroçada falando sobre isso, né? Porque o ChatGPT, por exemplo, consegue criar scripts complexos em 2 segundos, consegue criar uma programação de várias ferramentas, várias necessidades em poucos segundos, apenas com o comando correto. E quando a gente fala de lifelong learning, de aprendizagem contínua e de adaptação, a gente percebe que é necessário construir novas habilidades. Sabe aquela velha história, que aí se conecta muito bem com o que o Bjorn e a Brenda comentaram, de liderança? Sabe aquela história de um liderado dizer assim, mas o fulano não me desenvolveu? Cara, isso não existe. Um pouco do papel do líder, né, é justamente criar nos liderados uma consciência de que quem se desenvolve é o próprio liderado. Ele tem que ter uma automotivação. E, óbvio que é todo um processo de construção de uma liderança consciente, né, para criar essa necessidade do lifelong learning. Então é você se empoderar, é você se preparar, é você criar novas habilidades. E a gente vê surgir nesse cenário o novo profissional, que é o profissional 3.0, que é aquele que vai atrás em busca de novas habilidades. Falando, por exemplo, desse conceito da inteligência artificial que está tão em pauta, olha que interessante, já estamos falando de novas profissões que surgem em função disso. Por exemplo, a função de engenheiro de prompt. Vocês já ouviram falar disso? Engenheiro de prompt, designer de prompt. Ou seja, eu não preciso mais. E aí, guardadas, né, todas as características e a importância das profissões, mas eu não preciso mais daqui para frente, ou num futuro muito próximo, eu não vou precisar mais ficar estudando Gestalt para me tornar um especialista em design gráfico. Não preciso. O que eu preciso é estudar os prompts corretos para dar o comando exato para que a inteligência artificial me traga o melhor resultado possível. Lembra que a gente falou da primeira disrupção? Presta atenção no que nós falamos. Primeira disrupção, quando a gente começa a colocar em pauta a energia humana substituída pela energia a vapor, em que as distâncias se encurtam. Galera, isso é um processo vertiginoso de aumento de velocidade. Porque pensa, se lá atrás a gente já tinha esse conceito, hoje, como é que funciona isso? Se hoje, no momento de criar uma arte, eu preciso de um designer que, mesmo que use o Canva, que é uma ferramenta que já traz uma coisa pré-pronta, leva ali meia hora, uma hora e meia, 2 horas para criar um conceito. Agora, com um comando de um prompt bem feito, eu consigo criar uma arte em cerca de 5 minutos.
O que vai acontecer com o tempo excedente? Ou com o tempo restante? Né? Isso é muito louco. Quando a gente imaginava que a coisa pararia por aí, vem outros pontos e fazem com que a gente repense, né, e entenda a importância cada vez maior da aprendizagem contínua. Ó, startup vende, olha que loucura, startup já está vendendo prompts em texto. Então, mais do que desenvolver uma habilidade para criar um prompt, eu posso comprar um prompt pronto. Né? Há 2 meses, a gente entrava lá numa ferramenta para comprar um layout, um mockup para usar nas nossas artes, no nosso dia a dia. Hoje eu compro um prompt para poder fazer um conteúdo. Isso é muito louco. Né? Engenheiro de prompt e AI, né, inteligência artificial. Profissionais estão revolucionando a tecnologia. E nesse contexto como um todo, já caminhando para o nosso final, a gente tem que pensar em algumas características, né, que são mais voltadas para soft skill. Então, por mais que eu olhe para a inteligência artificial, para máquina, para ferramentas, eu ainda tenho que ter tato e bom senso. Eu preciso, enquanto profissional, me adaptar, entender que aquilo que eu aprendi pode ser retransformado, né? Retransformado porque já se transformou. Eu preciso ter liderança com visão estratégica, uma conexão muito precisa com o que o Bjorn e a Brenda comentaram. Eu preciso ter colaboração e multidisciplinaridade e manter a mente aberta. Esse talvez seja o ponto central, manter a mente aberta. Ao invés de ficar discutindo se a inteligência artificial vai roubar o meu emprego, eu tenho que, entender como é que eu domino isso. Nem todo mundo teve mente aberta, nem todo mundo tem processo de adaptação, de aceitação. A gente viu isso lá nas primeiras revoluções, Revolução Industrial, quando os trabalhadores faziam greves contra as máquinas. Imagina que eu tenho agora um tear mecânico, imagina que agora eu tenho lá um produto que vai criar uma linha de produção. Não, vamos para a fábrica, vamos quebrar esse produto, vamos quebrar essa máquina, porque isso vai roubar os nossos empregos, vai tirar o alimento da boca das nossas crianças. Só que, gente, isso é do ser humano, né? A gente fala das revoluções industriais, da revolução industrial na prática, que os trabalhadores faziam greve, ficou lá atrás, no passado, mas vale a pena a gente lembrar, sabe, do que é? De uma briga muito presente na nossa realidade chamada taxistas e Ubers. Quem de vocês se lembra? Ontem, praticamente, quando a gente fala de 2 anos atrás, é ontem, praticamente você tinha lá taxista tirando Uber, taxista tirando Uber de dentro do carro e partindo para a violência, dizendo, você vai roubar meu emprego. Ou não vai muito longe, a gente tem, né, questões em pauta discutidas no governo agora, justamente a respeito disso, né, de prestação de serviço, da gig economy, né, da economia do bico, por exemplo, ou do job. As pessoas não querem mais um emprego, querem um trabalho. Essa é a grande diferença. E, de novo, a aprendizagem contínua está no meio de tudo isso. Um ponto importante é uma frase que eu gosto muito, gente. Na verdade, não é uma frase, é um conceito, é toda uma cultura. Não sei se alguém de vocês aí conhece o Tony Hsieh. Já ouviram falar? Uma empresa chamada Zappos. Ele tem um livro maravilhoso que eu recomendo muito a todos com quem eu falo, chamado Satisfação Garantida, é o nome do livro. Satisfação Garantida. E o Tony Hsieh, ele falecido, né, mas ele conta no livro a sua trajetória até assumir a presidência de um grupo chamado Zappos, que foi comprado pela Amazon por uma cifra bilionária. E o Tony Hsieh resolveu abandonar uma carreira promissora de desenvolvedor na Oracle para investir no e-commerce varejista de calçados. Ele conta a sua trajetória na construção de uma das empresas mais admiradas nos Estados Unidos e mundialmente falando também. Ele fala que a Zappos só atingiu o patamar ao qual chegou porque criou uma cultura forte. E cultura, gente, é uma coisa extremamente importante em todas as empresas, né? E ele criou ali o livro de culturas com 10 diretrizes. Uma delas, das quais eu me lembro, né, se chama Aceitar e Liderar a Mudança. E o ponto é assim, aqui nas Zappos, comentava ele, nós aceitamos e lideramos a mudança. E tem uma coisa muito forte nessa afirmação. A afirmação é a seguinte, gente, a mudança vai acontecer, queira você ou não. A pergunta é, você está disposto a liderar essa mudança? Está nas suas mãos. Esse é o grande ponto. É para isso que a gente foca tanto em aprendizagem contínua, porque a gente pode e deve liderar os processos de transformação. Caso a gente não queira fazer isso, a gente vai ser simplesmente suplantado por todos esses momentos de transformação que são impiedosos, se você parar para analisar.
Uma frase final que eu acho bem interessante, clichêzona, mas que nunca fez tanto sentido. A morte do homem começa no instante em que ele desiste de aprender. E aí, gente? Será que a gente está no momento certo de continuar aprendendo? Deixa eu só finalizar a minha participação aqui, explicando um pouquinho mais sobre quem é a CoinSchool para vocês. A CoinSchool é uma escola de negócios digitais, como eu comentei, e faz parte do Grupo Magalu. Foi comprada em 2020 pelo Magalu. Hoje a gente tem ali os nossos cursos tradicionais, abertos, B2C, e a gente também tem cursos desenvolvidos sob demanda, né, focados no digital. Beleza, gente? Hoje já passaram pela CoinSchool mais de 200 mil alunos, hoje tem mais de 200 cursos, mais de 150 professores, é uma atuação bastante interessante, com vários livros publicados na área. Atuamos ali nos cursos de marketing digital, e-commerce, redes sociais, alguns cursos comportamentais aqui também, nas principais modalidades. E várias empresas já contrataram a CoinSchool para buscar treinamento, para buscar preparação. Eu trouxe aqui uma condição especial. A gente já tem, né, a gente já tem, via Match IT, um desconto de 20% nos cursos da CoinSchool, mas para hoje, a gente tem um desconto um pouco maior, de 25% em todos os cursos abertos, nessas diferentes modalidades que eu apresentei a vocês, né? Além desses, a gente também tem os cursos in company, desenhados para cada necessidade que vocês tenham nas empresas de vocês, eventualmente aí também. O Bjorn comenta ali que o Tony Xie é uma personalidade no mundo de relacionamento com o cliente e um empreendedor, exato. Uma mente brilhante que faleceu, né, tragicamente ali, infelizmente, mas deixou um legado maravilhoso. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês, deixar aqui também os meus contatos para que a gente consiga trocar figurinhas depois aí também. E caso vocês tenham algum tipo de dúvida, alguma interação, eu estou disponível.